você? Eu sou a Priscila Laranjeira e você é muito bem-vindo ao Conversão, o podcast da TV Jet. Olha só, me lembro de um comercial antigo. Os meus cabelos continuam igual, mas a minha voz, né? Quanta diferença. E olha só que apropriado! Vamos falar do livro do pastor Jorge, Enfermidades. Não apenas aquelas que sentimos no nosso corpo, mas também das enfermidades da alma e do espírito. Todas elas trazem um impacto físico e emocional e precisam ser tratadas. Pastor Jorge, com larga experiência de gabinete e também porque é psicólogo, psicanalista, traz conteúdo precioso para te ajudar a vencer, a superar as enfermidades. Super recomendo! Se você está assistindo aos nossos programas e não está inscrito aqui no canal da TV Jet, fala sério, inscreve aí, curta, comenta, compartilha. Já somos mais de 153 mil inscritos, mas continua faltando você. Dá uma olhadinha lá na playlist, a gente tem um monte de programas maravilhosos e abençoadores. A nossa convidada de hoje é a Lecimar Celeste, mas a gente vai chamá-la só de Celeste. Ela é psicóloga, escritora, psicanalista, capelã, escritora, mãe e muito mais. Bem-vinda, Celeste! Obrigada, Priscila. É um prazer poder estar aqui, né? E eu agradeço muito a Deus, em primeiro lugar, essa oportunidade, porque hoje é um cumprimento de promessa. Ai, que legal! Onde o Senhor me fez essa promessa, né? Na pandemia, o Senhor me disse, através de profecia, que esse dia ia chegar. Que bênção! Olha, que bom fazer parte disso, né, Vitor? Porque o Senhor cumpre promessas, né? Amém. Ele sempre responde às orações, né? Ele vai responder, às vezes, com sim, outras vezes com não, outras vezes com espera, mas Ele sempre responde às nossas orações. Me conta, você nasceu e foi criada num lar evangélico? Como é que foi sua conversão? Não, eu fui criada no lar católico, porém meus avós eram do candomblé, meu avô índio, né, e feiticeiro. O famoso sincretismo religioso na família, né? Sim, e eu conheci Jesus de uma forma assim, o que aconteceu comigo, né, eu sofri um acidente, e esse acidente eu queimei o meu corpo, 70% do meu corpo. 70%? Tá bem assim, né? Eu queimei, né, foi com água, a panela, água e feijão, né, a panela de feijão explodiu e eu caí num buraco, né, onde meu pai estava tirando a casa da força e quando eu me vi por mim, né, meus pais estavam desesperados e foi ali, naquele momento ali que eu fui socorrida, fui para o hospital, né, São Camilo. Nessa época eu tinha 9 anos de idade. E o Senhor ali, eu comecei a ver o cuidado do Senhor comigo, né? Eu conheci Jesus no colo de uma enfermeira que me pôs no colo, ela me tirou da cadeira de roda, né? E ela me pôs no colo e começou a falar de Jesus. E ali eu tive entendimento de quem era Jesus, né? Nessa época, o médico já tinha me desenganado e ele tinha dito para minha mãe, se você crê em Deus, então começa a buscar por Ele, porque a sua filha vai passar a vida inteira, se ela sobreviver, né? Ela vai passar a vida inteira tratando com psicólogos, psiquiatras e psicanalistas, né? Porque as queimaduras foram muito graves. Eu tinha buracos no meu corpo e eu não ia andar, não ia ter uns seios. E além disso, nós sabemos que nós somos um ser biopsíquico social, né? Então nós somos uma moldagem, né? Então, como que eu ia sobreviver a tudo isso? Ia haver sequelas profundas. Se fosse só água fervente, já era horrível, mas tinha feijão na história. E esse feijão, ele tinha grudado, né? Ele tinha ultrapassado o meu colanzinho, né? Eu tava com um colanzinho amarelo, um shortinho vermelho, então grudou tudo. Oh, meu pai. E eu passei por esse processo, mas eu creio que ali Deus tinha um propósito. Então quer dizer que você se converteu já na infância?
Eu me converti com 9 anos de idade, no hospital. E sua família permitiu que você continuasse seguindo Jesus? Não foi tão fácil. Foi tão simples assim, não, né? Não. O que acontece? Eu voltei para casa e eu pedi a minha mãe sempre, né, que eu queria ir naquela igreja do Jesus Vivo, que é onde o Senhor levou a minha mãe até essa igreja, e ela recebeu uma palavra profética de um pastor que estava fazendo esse culto, e ele disse: o Deus que eu sirvo faz nascer nessa menina agora nova peles e novos tendões e a coloca de pé. Amém. Para a glória de Deus. Bem forte, ele liberou, né, uma palavra, né? Então, a palavra liberada com unção, com autoridade, ela faz uma diferença enorme, né? Porque a vida e a morte estão no poder da palavra, né? Era para ser um tratamento a longo prazo, mas houve cura. Foi dispensada a pele de carneiro, né? Porque ia fazer um enxerto com essa pele de carneiro, porque não tinha como tirar, eu era muito magrinha. E se eu não superasse aquele processo, né? Então, poderia morrer, né? Então, foi dispensada essa pele de carneiro e começou a nascer. Nova pele, novos tendões, como se fosse de um recém-nascido, o que o médico surpreendeu, né? E o médico se surpreendeu e falou: olha, isso só pode ser coisa de Deus. Então é um milagre, né? Um milagre. E milagre não se explica, né? Milagre se vive. Amém. Então minha vida é marcada por recomeços, por superação. E superação, inclusive, é o nome de 2 dos seus livros. Sim. E como é que a jovenzinha, agora mulher adulta, se torna escritora? Então, essa caminhada foi uma caminhada com Jesus, né? Porque caminhar com Jesus, ele nos leva a superar os nossos limites, né? O Espírito Santo, ele nos leva a ter resiliência. E nós vemos a vida de uma forma diferente. Também porque as minhas raízes em Deus, né? As minhas raízes em Deus me fizeram chegar até aqui. Tá, então você falou que não foi tão simples. Você não continuou na igreja? Você não foi para uma igreja? Então, a pedido, né? Eu insisti muito com a minha mãe para que a gente fosse nessa igreja da liberação desse pastor, até que ela se cedeu, né? Porque a princípio ela falou: não, nós somos católicos. Eu falei: não, eu não sou, eu preciso encontrar com esse Jesus vivo. Era a única coisa que eu lembro que eu falava sempre. Esse Jesus vivo que me pôs de pé, né? Então, a gente foi para essa igreja e começou um processo de libertação. Eu fui batizada aos 11 anos com o Espírito Santo, né? Foi um momento que o Espírito Santo me encheu, né? E dali para cá, minha vida foi uma vida de caminhada, de intimidade com o Senhor. Eu sempre fui muito de fechar o meu quarto, conversar com o Senhor. Eu ouço a voz do Senhor, né? O Senhor fala comigo. E o Senhor falou comigo, aos 13 anos de idade, no Monte Palmares, que eu teria 2 filhas. Que são a Joyce... Que são a Joyce e a Juliana. Isso, a Juliana Sharon. Juliana Sharon, né? A Juliana Sharon. Joyce, reclama aí que você não tem um nome composto, tá? Eu não encontrei nome composto para Joyce. Joyce é tão forte, né? Como ela é forte, a personalidade dela. Então, eu não consegui encontrar e coloquei só o sobrenome mesmo, Silva. Né? Mas eu escrevi, né, esses 2 livros, Superação, volume 1, volume 2. Conta um pouco desse testemunho ou não? Vou contar. Né? Esse testemunho, né, a Superação volume 1, foi um processo que eu passei de abandono, de vazio, e que eu busquei no Senhor a capacidade de não ficar prostrada. Né? Porque a nossa vida, ela vai ser marcada por recomeços. Verdade. E vai ter várias situações na nossa vida que vai parecer uma tempestade enorme. E você precisa atravessar essa tempestade. Você precisa chegar do outro lado. Né? E só é possível chegar com Jesus. E as pessoas precisam entender que, olhando fisicamente, às vezes o dia está claro, mas tem 100% chance de chover. E essa chuva fina virá uma tempestade, então ela pode nos surpreender. Então na vida também, né?
Parece que tudo vai bem, mas pode acontecer um imprevisto e uma tempestade desabar sobre nós, né? E a gente não está preparado muitas vezes, Com certeza. Né? Uma das tempestades que aconteceu na minha vida foi que eu casei aos 18 anos e muito fiquei jovem, viúva. Né? Viúva com quantos anos? Aos 24 anos. Senhor Jesus. Né? Eu perdi meu esposo e eu precisei levantar. Né? Eu tive síndrome do pânico, desespero. Eu não senti capaz de criar a Joyce, né? Minha filha primogênita. Mas o Senhor me deu força. Foi o que eu falo da intimidade, né? Que o Senhor Deus nos ensina. Entra pro teu quarto, fecha a porta. E fala com teu pai que te vê em secreto. Porque o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Né? Então, eu gosto muito dessa passagem porque Deus nos ensina a chamar Ele de Pai. Verdade. E Ele é um Deus que te vê. Então, eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual vale que você está atravessando, mas o Senhor, Ele está te vendo. E Ele está te ouvindo. Né? A palavra do Senhor fala que perto está o Senhor, daqueles que têm um coração quebrantado, e Ele salva o de espírito oprimido. Então, nesse processo de resiliência, de superação, eu tive tanta experiência com Deus, né? E eu comecei a escrever esse livro, e nesse livro eu pedi a Deus muitas coisas, e uma delas, você vai precisar ler meu livro para poder entender o que eu passei. Era que o Senhor trouxesse as minhas filhas de volta, porque eu fiquei 1 ano sem endereço delas. Meu Deus! E aí conseguiu recuperar tudo, né? Em 1 ano e 9 meses distante delas. E o Senhor trouxe as minhas meninas de volta, né? Eu falo aqui. Aí já no Superação 2. A coragem de se levantar, a coragem de erguer, de olhar para o Senhor. E eu também pedi ao Senhor algo, eu pedi ao Senhor que me levasse em Israel. Na época era impossível, né? Porque pagando aluguel, muitas situações. E eu fui contemplada na FAMET, né? Assim que eu formei em psicanálise, houve um sorteio e eu fui contemplada, o meu número saiu e eu ganhei a parte aérea e terrestre, porque Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus é especialista em responder oração, em te mimar. Você disse que você ouve a voz de Deus. Para a gente ouvir a voz de Deus, até onde eu sei, a gente tem que ter intimidade com Ele, senão a gente não ouve. Com certeza. Como é que foi esse crescimento na vida espiritual para até ouvir a voz de Deus? Então, eu tenho o meu devocional diário, né? A primeira coisa que eu faço ao levantar é me curvar diante do Senhor. Porque eu sei que o homem não tem nada se do céu não lhe for dado. Nós não temos a capacidade de obter nada, nada será pela nossa força. Está escrito em João capítulo 3, no verso 27, que o homem não tem nada se do céu não lhe for dado. Né? E então, nesses momentos meus de intimidade, eu escrevo cartas para Deus. Eu escrevo, eu converso com Deus. E Deus, o meu carro, inclusive, ele estava todo embaraçado, né? Porque eu não conseguia pagar na pandemia, porque eu também quando eu formei em recursos humanos, eu tinha montado uma república para estudantes do Carisma, que eu estudei no Carisma, formei 2 anos no Carisma, fiz o Cristo para as Nações com reconhecimento pelo MEC. Depois disso, fiz Palavra e Poder, né? Então, são 7 anos e meio. Quer dizer, você se qualificou, né? Se preparou. No espiritual. Porque o que acontece? Nós somos um ser biopsicossocial, mas nós somos também um ser que é corpo, alma e espírito. Uhum. Então, todas as coisas, elas começam primeiro no mundo espiritual, para depois se manifestar no físico. Então, nós precisamos cuidar do nosso espírito, cuidar do nosso corpo e cuidar da nossa alma. Tudo está interligado, né? Porque nós somos interdependentes. Então, se uma coisa não vai bem, complica as outras. Principalmente se o espírito não estiver bem. Porque se o espírito não estiver conectado com o seu Pai, o seu Criador, então nenhuma coisa vai bem. Né? Eu não sei qual é o vale que você está atravessando que possa ter te deixado desesperado. Mas nessa tarde o Espírito Santo diz para você, conecte-se a mim, vem conectar a mim, porque eu vou te mostrar a saída. Aí você falou que seu carro estava todo embaralhado.
Meu carro, eu tinha perdido praticamente o meu carro e eu comecei a clamar na madrugada e falar: Pai, o Senhor me deu esse carro e eu não posso perder. A pandemia foi difícil para todo mundo, né? Completamente. Eu já tinha perdido a República, já tinha ficado embaraçada com várias contas e meu nome tinha ficado sujo, que é outro milagre, assim, que o Senhor limpou o meu nome e foi passo a passo, né, com muito trabalho, é claro, e com muita bênção de Deus. E o Senhor me disse para mim poder olhar o meu carro, porque Ele ia me dar vitória. E eu fui negociar esse carro na pandemia e o carro estava 10 mil para negociar, pagar o restante das prestações, que faltava era 29 mil e alguma coisa, né? Então, eu liguei para negociar e a BV Financeira me disse que se eu tivesse 10 mil, que estava, e aí não consegui, eu não tinha os 10 mil, e quando ela disse 7.700, eu falei, eu tenho, e eu não tinha. Opa, foi fé. Eu ando muito na fé, né? É o que eu prego e é o que eu vivo. A fé é você pôr o pé onde não há chão, acreditando que o Senhor vai colocar o chão debaixo dos seus pés. Então, pela fé, eu disse que tinha e eu fui orar. Falei, Pai, eu não tenho. E eu consegui exatamente 5.920, que ainda tinha que pagar 2.920 o advogado. E nessa caminhada, eu orando ao Senhor, o Senhor me disse, eu pedi ao Senhor, Pai, faz cair o valor desse veículo. E o Senhor me disse 3.500. Poxa, bem menos ainda, né? E quando chegou no escritório, que a moça puxou ali a ficha, ela falou, aconteceu alguma coisa aqui. E quando ela olhou ali, né, eu falei, aconteceu? Ela falou, aconteceu. Peraí que eu vou olhar de novo. E quando ela olhou ali, ela falou, olha, o seu carro caiu de 7.700 para 3.500. Glória a Deus. Mas o Senhor já tinha falado comigo. Então eu falei, glória a Deus. Então a minha vida é uma vida marcada por milagres. Amém. Por conquistas, por superação, por ouvir a voz de Deus, por ter resiliência, por insistir, persistir, não desistir. Quando você ouvir a voz de Deus, persista. E é isso que você escreveu na Jornada da Mulher Sábia, essas experiências? Sim, a Jornada da Mulher Sábia, né, ela se resume numa jornada de uma mulher que está num percurso, num processo, porque a vida faz isso com a gente, né? Ela nos dá um trilho que muitas vezes você só vê um vale nele. Mas é um livro que te ensina a ter resiliência no vale, a orar, a buscar, a conectar com seu Pai Celestial, porque você não está sozinha no vale. Como diz Isaías 54, né? O Senhor é o seu marido. Talvez você foi abandonada, você foi deixada e está vivendo esse processo, mas nessa tarde o Senhor está te falando, eu sou o teu marido, eu sou o teu pai. Né? E eu senti isso assim muito forte na minha vida. Então eu escrevi que para você vencer, você precisa estar ligado no Senhor. E a mulher, ela tem um poder incrível, né, de passar por situações difíceis e tornar essas dificuldades em pérolas. Tornar esse caminho desafiador, em uma jornada de sucesso. Quando você fala jornada, porque você passou por várias etapas durante essa caminhada toda. Várias etapas. Teve um aprendizado como resultado desses ciclos. Foram vários ciclos que eu precisei completá-los, né? E inclusive chegar na Getsemane foi um deles, porque o Senhor me disse que eu ia vir para uma igreja com um lustre grande. Ah, sim, os lustres da Getsemane são famosíssimos no Brasil e no mundo. Todo mundo sabe que está na Getsemane sede pelos lustres lindos que o pastor Jorge colocou na igreja, né? Eu sou muito admiradora do pastor Jorge Linhares, né? Desde da minha adolescência, que eu acompanho ele à distância, né? Porque eu fui de Lagoinha, 25 anos, fui pastora em Lagoinha, e também fui pastora na Quadrangular, e nesse tempo onde eu sofri essa dor do abandono, né, do vazio, o Senhor me escondeu, porque há momentos que o Senhor te esconde. Precisa, né, proteger a gente. Há momentos que o Senhor te deixa em evidência e há momentos que o Senhor te esconde. E o Senhor me escondeu na Quadrangular, e lá eu estava muito bem, né, eu já estava pregando nos cultos,
E o Senhor me disse que eu viria para essa igreja do Lustre Grande. E eu falei, Senhor, então o Senhor vai ter que me mostrar onde que é. É porque você não conhecia o design nosso aqui, né? Não, porque eu ouvi o pastor Jorge Linhares, né? Como eu também cheguei a ler o livro dele, né? Águias ou Galinha, que foi uma instrução na minha vida, né? O livro do pastor Águia ou Galinha foi uma instrução. E também eu uso muito ele para cuidar dos meus pacientes, né? E o Senhor me disse que eu viria, e eu fui convidada a vir no Conselho Regional de Pastores, ainda era no templo principal, e quando eu cheguei, eu falei, gente, o Lustre Grande. Foi onde eu falei, e o Senhor falou, essa é a sua igreja. Amém. E aí, mas você falou que tem uma jornada para essa mulher alcançar essa sabedoria e que tem alguns ciclos. Comenta com a gente, que tipo de ciclo, como é que a mulher se reinventa, como é que ela caminha para ser sábia? Então, esses ciclos, primeiro você precisa guardar a sua fé, saber quem você realmente é, né? Entender qual é a sua identidade, qual é a sua postura. Porque nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais, reinando em vida. Nós somos embaixadores de Cristo na terra, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então você não pode aceitar a identidade de que você não é capaz, que você não é ninguém, né? Que você não pode. Você tem que aceitar a posição que o Senhor te colocou na cruz. Jesus morreu para você assentar como igreja nos lugares celestiais e reinar em vida. Tá, então o primeiro ciclo encontra a identidade. A identidade. Tá todo mundo muita gente perdida com essa questão de identidade no mundo atual, né? Com certeza, né? A identidade ela é fundamental e é algo que está sendo muito bombardeado pelas trevas, né? Eu ouvi uma teoria conspiratória muito interessante, que o inimigo das nossas almas trabalha para diminuir a população mundial. Então, todas essas diversidades de gêneros, e não vamos entrar nos méritos aqui, são para que não haja o relacionamento sexual que produz filho, que é entre homem e mulher, como planejado por Deus. Eu não sei se isso tem a ver, mas eu acredito que essa proliferação de informações de todo tipo, às vezes ela não está gerando transformação e está nos levando a uma perda mesmo de identidade. Com tanta coisa na nossa cabeça, a gente nem sabe o que a gente assimila. E é por isso que livros, informações à luz da palavra de Deus são tão relevantes, né? Na verdade, o ser humano não está tendo tempo, né? Nem mesmo para ressignificar um vídeo. O tempo está corrido demais e são muitas informações, e o nosso cérebro já adulto, ele já leva um tempo para poder processar a informação, né? Cada informação, né? Imagina o cérebro do adolescente, o cérebro da criança. Ainda informação. Que ainda não está em informação, né? O nosso sistema nervoso central, ele chega a amadurecer aos 25 anos. A moleirinha da criança, ela amadurece ali até os 7 anos, mas o nosso sistema nervoso central, né? Onde a gente começa a ter a segurança de tomar decisões. Então você imagina. Depois de descobrir a identidade, qual que é o próximo ciclo? Não vamos dar spoiler e entregar o livro todo não, mas desenvolve aí. Como é que a mulher vai se tornando sábia? Então, essa capacidade de tornar sábia, né? De ter o discernimento. Essa jornada para chegar, né? A palavra do Senhor fala que se você tem falta de sabedoria, peça né? a Deus. Verdade. Né? E a palavra do Senhor nos ensina, né? Em Mateus capítulo 7, né? Pedi, dá-se-vos-á. Então, você precisa olhar para o céu. Quando fala pedir, tá dando meio que uma autorização para a gente insistir, né? Perseverar, né? Pedir, insistir ao Senhor, Pai, me dá sabedoria, me dá discernimento, me dá direção para cada coisa que você vai fazer. A sabedoria, ela nos torna mais firme, né? E para tomada de decisão, eu costumo dizer que você precisa seguir um planejamento, né? Que são 4 P's. Você precisa sentir paz, você precisa sentir proteção, você precisa sentir provisão e a paixão, que é o contentamento. Opa, bom isso, hein? Se você não sente, sabe, a primeira coisa que foge é quando você vai tomar uma decisão
e não vem do Senhor é a paz. Agora, se você sente, é o caminho. E aí vem o caminho desafiador, né? Porque é um desafio. Tudo no começo você vai sentir medo. Porque o medo é uma questão que nos protege. O medo nos protege, né? Quando você começou a engatinhar, você teve medo. Mas você não se lembra. Tudo e também a Bíblia fala que a mulher sábia edifica a casa. Então, quer dizer, tudo tem a ver com ser sábio, ter sabedoria, né? O princípio é você se conectar com Deus, reconhecer a sua identidade, buscar na fonte a direção, o discernimento, eu vou, eu fico, o que é para fazer, Senhor? Porque muitas vezes o Senhor vai falar avance, muitas vezes o Senhor vai falar recua. Recua. Ele vai nos dando a direção passar. De acordo com o momento, né? Nessa caminhada. Me deixa passar, né? Porque o nosso manual de vida é a palavra do Senhor, né? É ela que vai nos instruir a como criar os nossos filhos. Por exemplo, eu tenho 2 filhas, né? A Joyce é analista de sistema, ela é bióloga, ela fala em Libras, fala em inglês. E eu fui conduzindo elas, né? A Juliana, né? A Juliana fala inglês, é formada em tecnólogo do raio-x, trabalha no Mater Dei. E eu fui conduzindo as meninas com a educação de estudar, de ler a palavra de Deus, de não desistir, de não olhar para os lados, de ter foco no Senhor. Né? Quer dizer, você preparou as meninas para viver e serem independentes e serem produtivas e sábias. E uma das coisas, né, que me trouxe paz nesse preparo foi a questão desse abandono por 1 ano e 9 meses, né? Eu me lembro de chorar muito aos pés do Senhor e o Senhor me falar, você não as entregou para mim, que eu acho lindo quando o pastor Jorge Linhares faz esse processo aqui na nossa igreja, né? Até convida a todos para poder estar nos cultos aos domingos, 10 horas, porque eu fiz isso no meu quarto, né? Eu estendi as mãos para o céu e falei, Pai, aqui está a Joyce, aqui está a Juliana, e eu sempre fiz isso desde criança, desde que elas eram bebezinho. Eu estendia simbolicamente, falava, eu as entrego nas tuas mãos. Eu não sou capaz de criar essas meninas sozinha, né? Sem a sua direção, sem a sua sabedoria. E nesse momento difícil, né, que eu precisava superar essa dor, também o Senhor, Ele me disse que eu passaria por esse processo, né? Eu já era pastora nessa época e já estava muito bem em Lagoinha. E o Senhor me disse, vou eu, Senhor, te causar uma grande dor. Mas isso é para o propósito que eu tenho na sua vida. Poxa vida. Então, até esse processo foi o processo direcionado por Deus. Nada acontece na sua vida por acaso. Nada vai acontecer por acaso. Então, nesse tempo de dor, onde eu não tinha as respostas, né? Porque a dor do abandono é um vazio tão grande, como se você tivesse sido mutilada, né? E eu não tinha as respostas e o Senhor me falava assim, você não os entregou para mim? Eu cuido, eu estou cuidando. Então o Senhor está zelando de cada fase da sua vida. A gente está quase terminando, porque são só 30 minutinhos. Conta pra gente desse manual do marido e manual da esposa. Por Sim. que você escreveu um livro para cada um? Então, o manual do marido e o manual da esposa, eu contei com a participação, né, do psicólogo Anderson Rocha, que é meu amigo, né, especialista em sexologia. E esse manual, esses 2 livros, esses exemplares, eles não podem ser vendidos separadamente. Opa! Por quê? Porque são 2 lados. O casal, né, para ler, né? O casal, ele tem que ficar na cabeceira, né, com esses 2 livros, porque a vida a 2 não é fácil. Verdade. Né? E como é que você vai casar com uma pessoa que não é o seu amigo? Não é verdade, porque casei com meu melhor amigo, foi um desafio. Porque no altar você vai dizer, né, Priscila? Você vai dizer até que a morte nos separe. Então você tem que construir essa ideia de amizade antes. Porque aí vai ficar mais fácil a sua jornada. Né? Mesmo assim, como dizem Cantares 8:5, né? Quem é essa que sobe do deserto encostado ao seu amado? Eita. Você vai precisar. Bem lindo, né? Você vai precisar, né, Priscila?
Subir do deserto muitas vezes encostado ao seu amado, que é o seu Pai Celestial, e ao seu amado, que é o seu amigo. Esse amado aí tá mais subindo encostado na amada, né? Mas tá tudo bem. Ô Celeste, muito legal conhecer você, conhecer o material que o Senhor inspirou, seu coração. A gente tem que terminar, mas eu queria que você deixasse assim para o pessoal que já deve estar apaixonado por você e pelo seu conteúdo, pela sua sabedoria, regra de ouro, uma dica de ouro, algo assim que arde no seu coração, que você não pode ir embora de jeito nenhum sem falar. Bom, eu não posso deixar de falar de Jesus, né, Amém. Do Espírito Santo, porque Ele é a minha vida, né? Se hoje eu ando, o movimento, sou perfeita, né? Foi através dele, foi através do Espírito Santo. Então, eu não sei qual é a situação que você está vivendo, mas nessa tarde, o Senhor, Ele me coloca aqui para te dizer que a vida, há esperança nele, né? O Senhor pode te tirar de qualquer situação, né? Porque nem todo ponto final da vida é o início do fim, é como se fosse o fim de tudo, né? Atrás de um ponto final sempre haverá o início de um novo parágrafo. Não desista. Legal demais, olha só, ela falou nessa tarde, mas se você está assistindo a gente nessa tarde, nessa noite, nessa manhã, você é super bem-vindo ao Conversão. Então, muito obrigada, Celeste. Gente, até a próxima. Até a próxima.